Aí, pessoal, a gente vai falar de datas agora. Olha quantas datas temos na lousa. O que vai acontecer? A gente já falou da narrativa, né? Porque a gente começou falando do romance, um romance ficcional. E eu deixei ali para vocês a data de 1980, porque essa data, que é a mesma que está aqui, é a data de publicação. Mas o texto, na verdade, foi escrito na década de 70, não exatamente nesse ano, mas nessa década ele foi escrito. Aí eu trouxe para vocês um trecho muito curto, uma frase só, não sou, tem uma frase do autor. Olha o que o autor fala. Pepetela diz: o Mayombe começa com um comunicado de guerra. Eu escrevi o comunicado e o comunicado pareceu-me muito frio, coisa para jornalista, e eu continuei o comunicado da guerra para mim. Assim nasceu o livro. Como assim, Giane? Ele escreveu um comunicado de guerra e assim nasceu o livro? Aí é que está uma grande questão desse livro. Não sei se todo mundo já sabe, se todo mundo já percebeu, eu não falei de propósito para falar agora. O que acontece é que Pepetela, que é o autor, ele participou desse movimento. Então, Pepetela nasceu na Angola. Ele nasce em 1941, na Angola. Ele tem ascendência ou descendência portuguesa. Vem de família portuguesa. Ele não é português, mas os seus pais já nasceram na Angola, ele nasceu na Angola, mas ele vem de família portuguesa, então inclusive ele é branco, ele tem ali essa questão da fronteira, essa questão de alguém que é angolano, alguém que é dali, aquela é a sua terra, mas que traz na pele já a marca de um outro povo, a marca de um povo que causa mal ao seu povo. Então a gente vê que já tem essa questão da fronteira que é debatida no romance, pode ser, talvez, a gente especula, um problema para ele, ou pelo menos algo com o qual ele teve que conviver ao longo da sua vida. O que vai acontecer na África? Agora a gente está vendo que existe uma relação com o contexto histórico. Qual era o contexto histórico de publicação desse livro? Por exemplo, por que ele levou 10 anos para ser publicado? Será por preguiça? Será por falta de meios financeiros? Na verdade, é porque a gente tinha uma coisa que chamava colonização. Então, a África, ali, aquela parte Angola, ela estava sendo dominada por Portugal. Em 1950, a gente tem a fundação do Movimento Popular para a Libertação da Angola. Esse movimento, ele surge como uma proposta de luta armada, então uma luta armada contra os portugueses, para justamente libertar a esse lugar. A gente tem de 61 apenas a 74, inclusive é um período bastante longo, o que a gente vai chamar de guerra de libertação, ou de guerra da colônia, ou de guerra de, enfim, o nome que você preferir dar, guerra da independência, não é o nome que você preferir dar, né? Tem uma lógica. Mas guerra da independência. Então, é esse período em que você tem a luta armada, você tem pessoas realmente lutando, realmente batalhando, realmente eu digo porque é concretamente com armas mesmo, pessoas dando a sua vida para essa luta armada. E, finalmente, em 75, a gente tem a independência da Angola. Então, eles conseguem lutar, eles conseguem atingir o objetivo deles. Independência da Angola. E Pepetela? Onde Pepetela entra nessa história? Ele estava lá o tempo inteiro, ele nasceu ali, mais ou menos próximo dessa fundação. Em 63 ele torna-se militante desse movimento. Então ele olha e fala, tá tudo errado, e torna-se militante desse movimento. O que vai acontecer é que ele troquei as letras, né? Ele começou a fazer engenharia, depois ele foi fazer letras e acabou se envolvendo na política, achando tudo aquilo um absurdo. Vou ter que falar, senão a gente consegue escrever, né? Movimento Popular para a Libertação da Angola. É bom vocês decorarem, tem Movimento Popular para a Libertação da Angola. Ele, como eu disse, entrou em engenharia, depois foi fazer, não gostou, foi fazer letras, também acabou largando para se envolver na política. Se envolveu na política, foi militante mesmo, participou da luta armada. Olha que coisa interessante, ele participa da luta armada, pegou na arma mesmo, Pepetela. Não é legal, gente, ele está vivo até hoje. Não morreu, por isso que eu não coloquei aqui a morte dele, eu só coloquei a data de nascimento, eu sempre coloco duas. Ele está vivo, ele tem 75 anos e ele escreveu em 70. Então, vamos cruzar as datas? Em 63 ele começa a ser militante, decide ser militante. Em 74, até 74, a gente tem aqui um período da guerra. Bom, se ele era militante, nesse período ele está na guerra. E a gente tem a escrita. Mas espera aí, Jane, a escrita está dentro do período de guerra da qual ele participava? Exatamente. Conseguiram concluir? Ele escreveu esse livro na guerra. Gente, como assim durante a guerra? Vocês podem ir no YouTube ver, tem várias entrevistas com ele, porque como ele está vivo, ele debate muito sobre esse livro. É um livro muito polêmico, a gente já vai ver por quê.
O que vai acontecer é que ele conta, né, que durante a noite ele escrevia. Era muito difícil por causa da luminosidade, então ele conseguia usar uma vela ou outra, às vezes, dependendo do lugar em que ele estava, ele conseguia escrever de dia. Mas o fato é que ele escreveu durante a guerra. Então ele ia lá, lutava, passava uma fome e depois ele escrevia. E ele conta, começou com esse comunicado. Então eu fiz um comunicado lá e daí eu falei assim, nossa, que comunicado mais frio, deixa eu melhorar. E eu fui escrevendo, comecei, não parei mais de escrever. E acabou que virou um romance. Depois eu achei que estava com muita cara de reportagem, então eu fui melhorando na opinião dele, ele foi mudando para ficar com mais cara de ficção. Então esse texto continua sendo um texto de ficção, a gente já vai discutir o gênero, mas é um texto de ficção que ganha outra dimensão quando você percebe toda essa relação com a realidade. Ele foi escrito mesmo numa época de guerra. Já vou falar do gênero agora, né? Senão a gente fica depois a gente já fala agora. Gênero, romance ficcional. Então, PPT, ela não vai dizer que isso é um livro, né, dele, não conta a vida dele, ele não é nenhum personagem. Então, eu tenho um romance ficcional, mas eu tenho também um romance que é muito aproximado daquilo que a gente chama de romance-reportagem, de romance documental. Então, romance-reportagem, ali na fronteira com o jornalismo. Por quê, Giane? Porque por mais que ele seja um livro de ficção, a gente não pode dizer que existiram aquelas pessoas daquela forma, mas veja, se ele estava vivendo a guerra, ele lutava na guerra, ele escreve um livro na guerra, é muito provável que aquilo tudo acontecia, não exatamente como está ali, né? Então não quer dizer que aquele personagem fez aquela atitude, falou aquela coisa, teve aquele conflito, mas é muito natural que a gente consiga compreender que há sim uma relação estrita com a realidade. E aí entra a questão polêmica. É um romance que passa a ser também, então, um romance político. Porque imagina só, se você é uma pessoa que participa de um movimento e resolve escrever sobre o movimento durante o movimento, durante a luta, as pessoas vão achar que é tudo verdade, que você está escrevendo, mesmo como eles que não seja exatamente daquele jeito, mas elas sabem. Ah, então tudo ali que está sendo colocado aconteceu mesmo? Então vamos pensar, quando a gente falou das críticas, né, do livro, o livro mostra que nesse movimento há muitos problemas, há muita luta, há muita disputa de poder. Vocês conseguem entender que naquela época não era legal você falar isso, porque você tinha um grupo lutando pela liberdade. Aí você vê um cara do próprio grupo que está lá dentro e começa a falar assim, mas o meu grupo ele tem um monte de probleminha de picuinha. Isso enfraquece, isso desvaloriza. A população podia olhar e falar assim, então por que eu vou desacreditar desse negócio? Vou parar de apoiar, a gente já mal apoia, não vão apoiar mesmo. Olha, eles não estão se entendendo. Então vocês conseguem compreender como a relação com a realidade desse livro tem uma dimensão muito, apesar de ser ficção, como isso tem um impacto muito grande. É como hoje a gente está sofrendo aqui no Brasil um processo de novo de tentativa de impeachment, né? E cada vez que acontece, né, você tem lá as pessoas que defendem impeachment e as pessoas que não defendem impeachment. Quem não defende? A pessoa, vamos dizer, tem gente que não defende impeachment, acha que o nosso presidente tem que continuar lá. Imagina se um colega do nosso presidente vai lá e começa a denunciar as falcatruas do presidente. Você entende que daí pega mal? Porque ele fala, nossa, mas até o amigo dele tá falando, o cara que é do governo dele, que é do partido dele, tá lá assumindo que tem problemas, então realmente vamos desacreditar. É mais ou menos a mesma coisa, né? Não tem ali exatamente a corrupção, mas aquelas briguinhas, aquelas divisões, aquelas incoerências, ele vai mostrar tudo. E ele escreve porque ele é feliz escrevendo. Inclusive, ele fala, né, em outras reportagens, eu, no caso, né, li várias entrevistas, reportagens com ele fala, eu precisava escrever. Então, a gente vê também essa dimensão da tábua de salvação. Uma pessoa que está durante a guerra, passando por isso e precisa escrever, por que ele escreveu? Né? Por que ele resolveu começar a escrever? Ele não escrevia antes. Então, a gente vê como a escrita realmente, acabou se revelando um grande escritor, né? Então, virou aí um romancista, um contista. Depois ele acabou fazendo faculdade mesmo, fez sociologia, então ele é também sociólogo. Deu aula na universidade, atualmente ele está um pouquinho velhinho, ele parou, se bem que ele nem tem cara de velhinho, sociólogo, bastante lúcido, mas enfim, professor universitário, ficou exilado durante um tempo. Quando o partido, aliás, depois eu falo, então eu vou enrolar aqui, eu estava falando sobre esse impacto. Então, veja, o impacto que tem quando uma pessoa resolve escrever um romance contando a realidade é muito grande, porque algumas pessoas não concordaram e falaram assim, não, amigo, o que é isso? Você está aí contando, desvendando todos os maus do nosso... Isso aqui é um partido político, e quando a luta armada acabasse, quando a guerra acabasse, esse partido queria chegar ao poder, e conseguiu. Quando a gente tem aqui a independência da Angola, esse partido sobe ao poder, inclusive o PPT, que estava exilado, volta e entra como vice, alguma coisa ali da educação. Então, ele tem um cargo político. Cadê? E cargo político, quando a revolução acaba,
cargo político ao final, né? Então, quando você tem ali a independência, ele tem um cargo político, ele fica durante um tempo até ele cansar, falar que não era muito para isso, que ele fala que ele realmente quer escrever, ele passa a escrever, vai fazer sociologia, vai ser professor universitário, ficar escrevendo, ele escreve muito até hoje, publicou um livro ano passado, quer dizer, ele continua escrevendo, continua muito produtivo, continua muito ativo. Em 97, ele ganhou o prêmio Camões, que é um dos prêmios máximos para quem escreve em língua portuguesa, para a gente ver como ele realmente foi valorizado e como a obra dele tem importância, apesar de ter tido esses, vamos dizer assim, esses probleminhas, esses percalços. E daí isso justifica a questão da publicação, né? Foi publicado em 1980, porque, desculpa, tá isso mesmo, tá certo. Foi publicado em 1980, porque não autorizaram a publicação antes, né? Ficou aquela questão um pouco chata, né? Primeiro que ele estava na guerra a pessoa ia publicar livros, então primeiro teve que acabar a guerra, e depois, aí foram ver, criou esse problema, mas acabou publicando, porque o cara do governo era amigo dele, não sei o que, acabou publicando. Mas tem esses percalços, né? Não foi simples assim. Então a gente tem uma publicação pós-independência. Então, ele consegue publicar após a independência da Angola. Nem tudo são flores. E o que a gente tem ali é... Confesso que eu estava lembrando o nome do livro aqui, ó. Geração da Utopia. Ele publica em 75, Geração da Utopia. Por quê? Porque quando a luta acaba, a guerra acaba, independência consegue acontecer, MPLA consegue conquistar o poder, vai lá pro poder. O que a gente tem? Olha que tristeza, guerra civil. Guerra civil, porque assim como existia esse movimento para a liberdade, existiam outros movimentos para a liberdade também. Um deles era a UNITA, União para a Libertação Total da Angola. A UNITA, ela, assim, tinha outros partidos também, ela também lutava. Então, teoricamente, você pensava assim, poxa, todos somos amigos, todos lutamos pela mesma causa, mas não, são partidos diferentes, né, tem aí suas diferenças. E a UNITA, quando a gente tem, assim, primeiro, entre aspas, uma união, porque todo mundo tem que lutar contra o maior, que no caso é Portugal, mas depois que Portugal cai, e você tem ali só a Angola, aí começa a disputa de poder interno, que é quem é que vai ficar no poder da Angola. A MPLA queria ficar, a UNITA também queria ficar, teve a guerra civil, começaram a brigaram, a MPLA venceu de novo, tá lá, mas é chato, né, a gente pensar nisso, é um país que se junta para lutar contra um outro e depois fica brigando entre si, quer dizer, é a questão da luta do poder que aparece o tempo inteiro. O que tem a ver com Geração da Utopia? Porque quando a gente lê Mayombe, a gente vê ali um período em que a guerra ainda não acabou, em que a independência ainda não aconteceu. E como a gente viu agora que há uma relação com a realidade, a gente vê que muita especulação que acontecia ali, hoje a gente vê que se concretizou, mas a gente não podia afirmar, né? Então, realmente houve a independência, realmente teve problemas políticos depois e teve muitas incoerências, né? Então, muita questão da guerra civil, a questão de tudo não ficar bem, perfeito, só porque Portugal não é mais o colonizador, quer dizer, as coisas continuam difíceis, continuam tendo problema, tendo conflito. E nesse livro aqui, esse livro, né, Geração da Utopia, vai resgatar muitos questionamentos que estavam em Mayombe, mas aqui tem um pesar, tem uma desilusão, uma desesperança, né, um questionamento de, olha só, a gente conquistou tudo para isso, né, olha como é que a gente está agora. Então, é um livro, assim, não vou dizer mais pesado, mas é um livro que vai falar da situação pós-independência, né, então ali a gente tem uma situação de tentativa de independência e depois, como é a pós-independência, o que acontece nesse período, né, quais são as questões que surgem. Quais são os conflitos, quais são as incoerências e até as frustrações, né? O país se torna independente não quer dizer que não tem mais problema. Ao contrário, continua tendo muitos.